Esse início de trabalho eu sempre falo assim para as equipes da importância do nosso trabalho e o trabalho do elemento da equipe. Aquele que trabalha, aquele é que fica beneficiado. Independente de uma situação em que a pessoa se encontra, se ela tem um movimento, tem a possibilidade de ter a saúde. E cada um sabe que a tristeza, a saudade, a nostalgia sempre se encontra num período anterior da vida da pessoa. Se a pessoa movimenta, com o movimento possibilita não ser alcançado pela lembrança de um passado. A importância de estar movimentando é esta condição. Movimentar com um objetivo. Essa é a importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é falecido. Falecido é uma condição que, quando a pessoa não interessa pela sua vida interior, pela sua vida de matéria fina, pelas orientações e instruções que sempre ministram nas igrejas, nas escolas, e a pessoa não tem interesse. Desinteresse não é suficiente para a pessoa ficar segura com ela. Cada um tem que ter interesse, porque todas as informações, todas as instruções que são transmitidas através das gerações, a pessoa precisa de inteirar-se dessas informações. Como as informações são transmitidas, não tem importância, porque cada um tem o dever de aprofundar naquelas informações, naquelas instruções. Do jeito que tem necessidade de ter um aprofundamento para a pessoa conhecer a sua origem, de onde veio e para onde vai, ela também tem a necessidade de observar como ela faz com as informações que estão sendo ministradas para ela. Cada um sabe assim que uma informação tem muita importância. O que segura a vida interior de uma pessoa é a perspectiva que ela tem da continuação da vida. Se uma pessoa tem um conhecimento e ela usa aquele conhecimento de trabalho, de profissão, para a sobrevivência dela, para manter aquele trabalho, para manter aquela empresa, independente da função que a pessoa apresenta na sociedade. Cada pedra que faz uma ornamentação, que faz uma beleza, cada pedra tem uma importância e cada pedra vai para um lugar. Cada ensino tem muita importância e a pessoa é que tem que observar como ela faz com aquele ensino que ela recebeu, qual é o procedimento que ela faz com ela mesma. Muitas vezes, num período da vida que a pessoa tem, ela acha assim que aquelas informações ela poderá dedicar um tempo para elas num período seguinte, porque agora ela se encontra com muita responsabilidade, com muitos interesses em desenvolver o seu trabalho físico. O tempo físico de uma pessoa não está relacionado a ela ter que concluir uma fase do trabalho físico. Ela pensa assim que ela vai ter esse tempo no futuro. O tempo é individual e cada um tem um tempo para ele mesmo. Toda época a pessoa tem que arrumar um tempo para ela conhecer os ensinos e observando qual é o procedimento que ela precisa de ter com ela mesma, com aqueles ensinos que ela recebeu. Às vezes uma pessoa pensa assim que ela precisa de entrar numa outra fase da sua vida, na fase de encontrar-se mais amadurecida, de ter uma diminuição das responsabilidades externas, mas esta condição é bem interessante porque a pessoa pode achar que ela terá mais tantos dias pela frente para ela começar a ter um procedimento de assimilar os ensinos. E tantos dias não quer dizer que venha acontecer para a pessoa. Falecido. Falecido é uma coisa que existe mesmo, porque se a pessoa tem o tempo dela com o seu corpo físico, assim que vence esse tempo, ela passa para a condição de falecido.
para o corpo físico. Para o corpo de matéria fina, a pessoa continua com ele. E cada um, se observar esse corpo de matéria fina, a pessoa vai desenvolvendo o uso desse corpo toda a época da sua vida. Se ela tem o zelo com ela mesma, de estudar os ensinos, de ir fazendo a reflexão daquilo que ela estudou, daquilo que ela aprendeu, ela vai observando assim que o processo de desenvolver o corpo de matéria fina é uma coisa natural, que cada um pode ter esta condição. Uma ou outra pessoa já vem com esta qualidade de conviver com o corpo físico, mas tem uma outra referência, porque a pessoa convive com o corpo físico dela, convive com o corpo de matéria fina, não quer dizer que aquela pessoa se encontra acima da média de evolução das outras pessoas. Uma evolução é como a pessoa faz com ela mesma, e esse fazer, ela tem que ser íntegra com os seus pensamentos, a maneira que ela comporta, a maneira como ela apresenta, e a fala de uma pessoa tem que ter sempre uma precisão, tem que ter sempre uma importância. Cada um é que tem que fazer o esforço de observar qual é o procedimento que ele tem com ele. Quando a pessoa coloca o corpo na cama para o repouso, o corpo físico, ela passa a atuar com o corpo de matéria fina. E a atuação dela é bem simples mesmo. Se ela tem uma preocupação, ela não tem a condição de resolver um processo de evolução. A preocupação sempre ocupa lugar da ocupação. Então a pessoa precisa de ter o conhecimento daquelas funções que ela precisa, daqueles posicionamentos que ela precisa de ter durante a sua vida, para ela não ter a preocupação, para ela sempre ter a solução. E isso é uma coisa simples e muito importante para cada um. Cada um tem que ter dentro dele esta condição de ter paz. E a paz é uma condição que não está relacionada fora se encontrar em paz. Paz é uma condição que a pessoa conhece a si mesma, conhece as funções que ela tem a responsabilidade, e ela passa a ter um cuidado especial com as coisas exteriores, a sua ida, a sua vinda e as coisas que ela tem que colher. Ela apresentou um trabalho, como aquele trabalho vai ser recebido, qual é a maneira que ela tem para cobrar aquele trabalho que ela tem que receber. Esta é uma condição que apresenta para a pessoa ter paz. E a paz é esta condição que a pessoa tem que estar íntegra todo instante. Para isso, ela tem que ter o conhecimento dos ensinos e ir procurando como ela faz para compreender melhor aquilo que foi ensinado. Todos os ensinos têm uma coisa bem interessante. A criança, quando entra no seu período escolar, ela recebe os ensinos escolares um tanto. À medida em que ela vai aprofundando através dos anos da sua vivência em assimilar aquelas informações e instruções, vai aprofundando os ensinos. Depois ela chega à condição de professor, se ela tem interesse em continuar trabalhando no aprofundamento daqueles ensinos. Houve uma evolução. Com os ensinos que nós recebemos nas igrejas, nas escolas, nós temos que fazer esta condição, ter o aprofundamento e observando assim qual é a referência que eu tenho quando eu uso determinadas palavras ou quando eu ouço determinadas palavras, qual é a significação que essas palavras têm para a minha vida diária. Eu é que preciso de fazer esse trabalho comigo mesmo, e um desenvolvimento do corpo de matéria fina é com esta condição. A pessoa vai desenvolvendo uma maneira de segurança interior. É um processo natural que assemelha-se a uma pessoa que tem vontade de conviver com a água. Ela tem que ir desenvolvendo uma resistência física para ela ter a possibilidade de atravessar
mudar aquele ambiente da água, ela tem que desenvolver uma condição de resistência de todas as maneiras, com a sua respiração, com a sua visão, da sua condição física de permanecer naquele ambiente. Conhecendo os ensinos é a mesma coisa, a pessoa vai tendo esta possibilidade de ir desenvolvendo o corpo de matéria fina. Na fase seguinte da vida desta pessoa, ela fica segura com ela. Falecido é uma condição que a pessoa não teve interesse durante a sua vida de aprofundar nos ensinos. Faltou a simplicidade, faltou a humildade. Quando falta a simplicidade, quando falta a humildade, a pessoa larga aquele assunto. Os assuntos apresentam-se com um aprofundamento e a pessoa tem que observar assim que os ensinos ministrados nas igrejas, nas escolas, são diferentes dos ensinos que apresentam uma informação, uma instrução para a vida diária. Não é com a memória que a pessoa vai receber essas orientações e informações, é com o seu sentimento. Os ensinos eles atenderam à compreensão do pai, do meu avô, atenderam à compreensão do meu avô, do meu pai. Para atender à minha compreensão, eu tenho que me esforçar, eu tenho que observar assim que, através das décadas, as palavras vêm mudando a significação e como a significação de uma palavra se encontra conforme aquela palavra foi formada, eu tenho que observar se a significação que eu recebi, que eu utilizo todos os dias, tem a mesma significação de quando a palavra foi formada. E existe uma outra coisa que a gente sabe assim, que uma pessoa, ela é comparada como ela se comporta, como ela se apresenta, como ela usa os seus pensamentos, porque tem muita importância. Quando uma pessoa tem os pensamentos bons, fica fácil de observar que ela tem a facilidade em relacionar com animais. Se ela não tem os pensamentos bons, os animais se afastam ou evitam aquela pessoa ou se posicionam de uma maneira que o procedimento daqueles animais é de repelir aquela pessoa. Isso é porque com os pensamentos a pessoa está irradiando. Com a qualidade que os animais têm, por exemplo, um cão tem determinadas qualidades mais apuradas do que uma pessoa. É fácil assim porque quando um cão é treinado para uma determinada finalidade, para descobrir onde se encontra uma pessoa, mesmo numa família, numa brincadeira, aquele animal consegue localizar aquela pessoa. Ele tem uma qualidade especial que possibilita esta condição. Aquele animal, do jeito que ele usa esta qualidade para localizar uma pessoa, é o mesmo procedimento que, quando uma pessoa não tem pensamentos bons, aquele animal também recebe aquelas influências. Falecido. O cuidado que uma pessoa precisa de ter em cultivar pensamentos bons facilita a vida da pessoa. E isso é uma coisa bem interessante. Com esta condição, a vida interior da pessoa vai ficando mais qualificada e ela passa a perceber a mudança da norma temporal. Isso é uma coisa assim que cada um pode observar, que mudar a norma temporal tem muita importância, mesmo nas pequenas coisas. Uma pessoa vai apresentar um trabalho, ela tem que observar a disposição que aquele trabalho fica, o jeito que fica melhor cada assunto que aquele trabalho traz, cada beleza, cada disposição.
A pessoa tem que ver antes, porque depois que apresentou o trabalho. E é bem interessante porque quando acontece assim que a pessoa acerta, ela fica feliz. Aquele que recebeu o trabalho não tem uma observação para ser feita. Com os pensamentos bons, com a pureza nos pensamentos, a pessoa vai fazendo assim para tudo que ela faz. Uma outra pessoa que sempre acerta antes, que está sempre mudando a norma temporal, é aquela dona de casa prestimosa. Ela acerta a quantidade de cada ingrediente que ela está elaborando antes. E isso é bem interessante porque é muito difícil falar assim para uma pessoa. Precisava ter feito assim ou podia ter feito diferente. Porque aquilo que foi preparado de uma maneira que acertou antes. Falecido é uma condição que a pessoa não trabalhou mudando a norma temporal e ela não desenvolveu o corpo de matéria fina com a condição que ela apresenta agora. Sem o corpo de matéria grosseira, ela não tem como atuar com esse corpo. A vida de uma pessoa assim fica muito trabalhosa para ela mesma. Se a pessoa fala assim durante a sua vida, mas eu sou bom, eu sempre fui bom empregador, ou eu sempre fui bom empregado, sempre fui um bom pai, ou sempre fui uma boa pessoa, não é suficiente. Ser bom é uma qualidade que todas as pessoas têm que serem, porque a qualidade do espírito é uma qualidade superior. O ser bom não é suficiente. Se a pessoa trabalha numa empresa, se ela é boa, isso não quer dizer nada, porque todos os elementos que trabalham naquela empresa têm que ser qualificados, porque se não forem qualificados, se não se qualificarem, eles serão substituídos. Isso não é mérito. A pessoa tem que trabalhar, ainda tem que apresentar outra coisa. Isso fica fácil de observar em determinadas profissões. Se tem uma pessoa que cuida de uma criança, não é suficiente ele dar para aquela criança o que aquela criança necessita. A higiene, o alimento na hora combinada, o divertimento na hora combinada. Isso é um processo normal. Ele tem que dar para aquela criança uma outra coisa. Na fase seguinte, aquele professor tem que dar também para aqueles alunos, não somente a matéria escolar, uma outra coisa, a simpatia, a satisfação que o aluno sente em ver aquele professor, em ir para a sala de aula, que aquele professor ministra aquele ensino. Isso é uma coisa fácil de observar. Para a vida interior, para a vida espiritual de uma pessoa, é da mesma maneira. A pessoa tem que ter o aprofundamento nos ensinos. Essa grandeza é da vida interior da pessoa, é ela com ela mesma. Hoje a pessoa pode achar assim que ela não vai passar por situações, mas passa. Todas as pessoas passam por situações, independente da época que ela se encontra na sua vida, independente da idade em que ela se encontra. Com mais idade fica fácil de observar a vida de um tio, a vida do avô, a vida de outras pessoas que a gente conhece que já se encontram mais na frente. Analisando assim a vida de uma pessoa quando chega nessa terra, assemelha-se a uma pirâmide. A pessoa se encontra na base da pirâmide, relacionando com um, com outro, com os afazeres, e como uma criança cresce todos os dias para o ângulo de visão daquela criança é sempre um ângulo novo daquilo que ela está vendo, porque ela cresceu e o jeito que ela faz para o seu desenvolvimento, para assimilar aquilo que ela precisa, é sempre da mesma maneira. Isso é uma coisa bem interessante, porque é comum a gente conhecer uma ou outra família que no período de férias, que a criança ainda se encontra pequena, a família vai fazer
fazer um passeio e durante um período ela fica naquela localidade, naquele lugar. E aquela criança muitas vezes adoece. Isso é porque toda a referência que a criança tinha não tem mais. O móvel, a cama, os objetos, os brinquedos. A falta dessas referências faz com que a criança desequilibra. Isso é uma coisa bem simples. Um ou outro pai se encontra na condição de ter que voltar para a sua habitação, achando assim que a criança se encontra num lugar distante e ele precisa de voltar para que aquela criança tenha as referências e equilibra novamente. E quando o pai volta, quando o casal volta e aquela criança volta a conviver com o que ela conhecia, ela equilibra. Conhecer os ensinos tem essa importância. Toda época na vida de uma pessoa ela vai ter o equilíbrio e ela vai desenvolvendo dentro dela aquilo que ela precisa para a sustentação. E uma sustentação na vida de uma pessoa não está relacionada a ela ter que ficar na idade do avô, na idade do tio. Toda época ela tem esta condição interna de precisar, de ter uma firmeza, de mudar a norma temporal, de observando como ela se encontra com ela mesma e a qualidade dos seus pensamentos, a segurança interior. Falecido é uma condição que a pessoa levou à sua vida achando que somente com as informações externas a sua vida seria suficiente. Isso não dá a ela aquela base. Cada um tem que observar assim que para uma pessoa ter um conhecimento da sua profissão, um conhecimento para desenvolver uma habilidade, a própria pessoa é que tem que fazer o esforço. Ela que tem que ter todo um tempo dentro dela para organizar esse conhecimento que ela está querendo, essa habilidade que ela está precisando de desenvolver. Ela precisa de fazer esse trabalho. O corpo de matéria fina é desenvolvido da mesma maneira, com os ensinos, que vai dando à pessoa aquela condição que ela precisa para a sua sustentação. Tem uma harmonia. Às vezes ouve uma ou outra pessoa achando que determinada glândula tem uma importância. E tem mesmo, porque se ela se encontra no nosso corpo, é porque ela tem a importância. Mas desenvolver o corpo de matéria fina é somente com os ensinos e observando assim que para ter o desenvolvimento interno do seu corpo de matéria fina, a pessoa tem que se encontrar numa condição dentro dela, preenchendo todas as coisas materiais externas que existem. A pessoa tem que ter a presteza no trabalho, tem que oferecer alguma coisa a mais no ambiente de trabalho. Aquele aluno, não adianta somente ele assimilar aquelas informações que foram ministradas. Ele tem que ter uma nova maneira. Isso é uma coisa bem simples de observar. Um aluno que no futuro ele pretende tornar-se um professor, ele observa que ele tem o jeito dele e ele frequenta uma aula que um professor ministra de uma determinada maneira, outra aula, outro professor ministrando de outra maneira o mesmo ensino. E com isso ele vai observando que para ele ter aquela profissão, ele tem que desenvolver o jeito dele, a maneira dele. Naquele ambiente escolar ele entra com o seu peso, com a sua importância. A referência que os alunos terão é de como esse professor apresenta-se. Falecido é uma condição que a pessoa não movimentou durante a sua vida em ter o conhecimento dos ensinos que possibilita a pessoa
caminhar na vida espiritual de uma maneira com a base que ela tem na sua vida física. Na vida espiritual, a pessoa tem que caminhar, ela tem que fazer o mesmo esforço que aquele aluno fez para assimilar aquelas informações, para tornar-se um profissional. Para a pessoa ter dentro dela a convicção, ela também tem que ter esse esforço. E o esforço é uma coisa que é exigido de cada um a vida inteira. Falecido. É bem interessante e muito sério, porque cada um sabe o começo do certo e o começo do errado. Se uma pessoa está acomodada com as informações que ela acha que aquelas informações são boas para ela, isso é da responsabilidade de cada um. Cada um tem que fazer muito esforço de ter a clareza daquilo que precisa. Aquele profissional que vai apresentar o trabalho no dia seguinte, ele tem que ter a clareza de apresentar um trabalho bom, não é mais ou menos. E ele tem que apresentar um trabalho que aquele superior que vai receber aquele trabalho praticamente não tenha que tecer nenhum comentário daquele trabalho realizado. Ele faz o esforço de apresentar um trabalho bom, porque ele precisa daquela empresa para continuar tendo a maneira de sobreviver, ele precisa de continuar se qualificando. E uma qualificação para a sobrevivência é todos os dias. Isso é em todas as espécies. Se há uma acomodação, há um tolhimento. A pessoa entra num processo de tolher-se, de degradar-se. E uma degradação é física, é mental. Fica fácil de observar uma pessoa que não trabalha com o seu corpo físico, que não vai, que não vem, que não realiza as funções, aquele corpo físico tende a endurecer. E é bem interessante porque as senhoras que trabalham mais com o corpo físico, elas apresentam mais idade com uma mobilidade melhor e fica também com um cérebro bom, sempre atuante. Independente da idade em que ela apresenta, ela sempre tem aquela condição de lembrar de todas as coisas e tem o respeito pelo corpo. Vai fazendo as funções na proporção que a idade apresenta. Falecido é uma acomodação. A pessoa achar que o que ela tem está muito bom, o que ela precisou durante a sua vida está muito bom. Mas o período de existência de uma pessoa é um período curto, não é referência para um período de eternidade, para um período de distância. Qualquer coisa que uma pessoa queira fazer uma referência, um ensino que o avô trouxe, um ensino que o conhecido do avô trouxe, não tem referência da distância do tempo em que aquele ensino foi trazido. Toda época, uma coisa pura, uma coisa verdadeira, tem utilidade para as gerações seguintes. O ensino para a vida interior de uma pessoa, para a vida espiritual de uma pessoa, é da mesma maneira. A pessoa tem que fazer muito esforço de estar sempre atualizada com os ensinos. Ela não pode modificar, ela não pode usar as palavras como ela acha que convém a ela, como vai ser agradável ao ouvido da outra pessoa. Essa referência é uma coisa bem simples. Uma mãe que atua com uma seriedade com um filho, aquele filho sempre vai ter a consideração daquela mãe, porque aquela mãe atuou de uma maneira simples, clara e definida. Cada um tem que fazer muito esforço com ele mesmo para observar o que ele está pretendendo para a sua vida interior.
Não utilizar os ensinos espirituais para o seu crescimento interior é de responsabilidade de cada um. Vai fazer falta para esse que não usa, e ele vai ficar numa condição sem saber como ele se encontra e qual é o procedimento que ele vai precisar de ter para o seu retorno ao paraíso. Cada época, cada informação, cada instrução que a pessoa recebe tem muita importância para todo o seu período de existência. Conhecer os ensinos tem essa importância.